Bom, ainda no contexto de medidas elétricas, vamos agora falar sobre o galvanômetro e como é que ele pode ser adaptado para funcionar tanto como voltímetro quanto amperímetro. O galvanômetro, pessoal, como você deve ter visto no nosso material teórico, ele consiste em uma bobina, uma bobinazinha muito sensível, muito delicada, que fica imersa, num campo magnético. Essa bobina tem uma agulha, adaptada a ela, presa a ela. E quando você aplica uma tensão elétrica, uma corrente elétrica nessa bobina, vai gerar um torque, nessa bobina. O camarada adapta ali uma mola de torção, que vai se opor a esse torque, de modo que a deflexão angular que essa bobina vai sofrer acaba sendo diretamente proporcional ao torque, ao momento, aplicado aí, E esse momento, por sua vez, é diretamente proporcional à corrente elétrica na bobina, diretamente proporcional à tensão elétrica nessa bobina. Então, no final das contas, nós acabamos tendo o quê? Uma deflexão elétrica diretamente proporcional à tensão elétrica, no galvanômetro, à corrente elétrica, aplicada a ele. Então, dessa forma, o galvanômetro pode ser utilizado tanto para medidas de correntes elétricas como para medidas de tensão elétrica. A questão, o problema todo é que o galvanômetro é um instrumento muito delicado, muito sensível. Então, se fôssemos utilizar o galvanômetro para medida direta de tensões e correntes, por ele ser muito delicado, ele só suportaria provavelmente medida de correntes elétricas da ordem de miliamperes. Nós precisaríamos de alguma maneira adaptar esse galvanômetro para que ele fosse capaz de fazer medidas mais interessantes, tensões da ordem de centenas de volts, milhares de volts, correntes elétricas também grandes, Inicialmente eu vou explicar como a gente adapta o galvanômetro para que ele funcione como um amperímetro de qualidade, O que seria um amperímetro de boa qualidade? Bom, um amperímetro de boa qualidade, ele deve ter uma resistência interna muito pequena, como a gente acabou de ver, Uma resistência interna, bem pequena, e além disso, que ele seja capaz de medir uma corrente elétrica relativamente grande, Então, como é que a gente faz a adaptação do galvanômetro, Renato Brito, para que ele possa, funcionar como um amperímetro de boa qualidade? Então, vamos lá. Veja, então no final das contas é o seguinte, olha, o galvanômetro sozinho, ele é representado da seguinte maneira: tem a sua resistência interna, RG, resistência do galvanômetro, E aquele medidor, que tem aquela agulhazinha e tal, com aquele displayzinho, Então, esse é o modelo do galvanômetro sem sofrer ainda nenhuma adaptação. Essa resistência é a resistência interna do galvanômetro, da ordem de 100 e 200 ohms, E esse Gzinho representa o galvanômetro propriamente dito. Para que esse galvanômetro funcione como um amperímetro de qualidade, devemos adaptar a ele, uma resistência que a gente chama de resistência shunt, RS, resistência shunt. Shunt, do inglês, Renato Brito, significa desvio, Significa desvio. E essa é realmente a intenção da resistência shunt. Olha, quando esse amperímetro, agora que o galvanômetro já está com a resistência shunt, isso tudinho agora vai ser o nosso amperímetro. Então, por que essa resistência é chamada de shunt? Ora, por um motivo bem simples, A nossa intenção é a seguinte, quando a corrente elétrica, vier para ser, para que a gente possa medir o valor dela, a nossa intenção é que a maior parte dessa corrente elétrica passe pelo desvio, passe por dentro dessa resistência shunt, e apenas uma fração, uma parcela muito pequena dela, Renato Brito, passaria através do galvanômetro, De modo que assim a gente não danificaria esse galvanômetro, beleza? Por isso que utilizamos uma resistência shunt. Ela vai cumprir duas funções. A primeira função é que ela vai desviar a maior parte da corrente aqui por baixo, para que a corrente que passe efetivamente pelo galvanômetro seja uma corrente muito pequena e não venha a danificá-lo, A outra função da resistência shunt é a seguinte: lembra que eu falei para você que o amperímetro ideal ele tem que ter uma resistência interna muito pequena?
Então, a resistência shunt que a gente utiliza, normalmente ela tem uma resistência muito menor do que a resistência do galvanômetro. A resistência do amperímetro obtido assim, não vai ser o paralelo de RS com RG? Você já ouviu falar que numa associação em paralelo de resistores, a resistência equivalente é sempre menor do que a menor das resistências da associação. Então, RS em paralelo com RG vai ser menor do que a menor dessas duas resistências, que no caso vai ser RS. Nós vamos utilizar uma resistência shunt bem menor do que a resistência do galvanômetro, né? De modo que a resistência equivalente do amperímetro assim obtido, né, vai ser menor do que a menor dessas duas. Assim, nós conseguimos um amperímetro com uma resistência equivalente, né, com uma resistência interna bem pequena, que é interessante, né, para um amperímetro, né? Lembrando que o amperímetro ideal é aquele que tem resistência interna nula. A resistência interna nula é uma idealização, não existe, mas pelo menos que ela seja o menor possível, beleza? Antes de prosseguir, eu preciso te apresentar dois conceitos importantes. O conceito de corrente de fundo de escala e tensão de fundo de escala. Lembra que eu falei para você que o galvanômetro é muito sensível e que ele só suporta correntes elétricas bem pequenas? Então, nós chamamos de corrente de fundo de escala, né? E representamos por essa letra IG, a corrente que consegue produzir máxima deflexão desse ponteiro. O galvanômetro não pode ser submetido a uma corrente elétrica maior do que a corrente de fundo de escala, né? Senão ele vai se danificar. Logicamente que, da mesma forma, existe o que a gente chama de tensão de fundo de escala. É a tensão que vai produzir a corrente de fundo de escala. É a tensão elétrica que vai produzir a máxima deflexão do galvanômetro. De modo que o galvanômetro não pode ser submetido a uma tensão maior do que a tensão de fundo de escala. Porque nesse caso, então, a corrente seria maior do que a corrente de fundo de escala e, portanto, ele iria se danificar, né? Então você percebe que a tensão de fundo de escala e a corrente de fundo de escala se relacionam com a resistência interna do galvanômetro por uma expressão do tipo, né? Tensão de fundo de escala seria a resistência interna do galvanômetro, não confunda com a resistência interna do amperímetro, né? Estou falando só do galvanômetro, né? Vezes a corrente de fundo de escala. Vamos relacionar a corrente de fundo de escala com a máxima corrente, então, que esse amperímetro vai conseguir medir. Como o galvanômetro está em paralelo com essa resistência shunt, eu posso muito bem dizer, então, o seguinte, Renato Brito, olha, que a tensão elétrica nesse galvanômetro é a mesma tensão elétrica, é a mesma DDP dessa resistência shunt. Ou seja, digamos, RG vezes IG, né? Olha, é igual a RS vezes IS. Eles estão em paralelo, né? Eles estão em paralelo, professor. Nós já temos uma expressão, professor, para a corrente elétrica que foi desviada ali, ó, pelaquela shunt. É verdade. Bom, na sequência, eu também posso escrever o seguinte, ó. Já que IA é igual a IG mais IS, né? Mas lembre-se que essa corrente IS, a corrente que vai passar por dentro da shunt, ó, a gente já obteve aqui em cima. E aí eu posso facilmente substituir aqui, professor, né? Olha, observe então a expressão que a gente obteve. Essa daqui é a corrente de fundo de escala do galvanômetro, né? Ou seja, é a corrente que aquele dispositivo muito sensível chamado galvanômetro consegue suportar, coitado, né? Então, a corrente de fundo de escala do galvanômetrozinho se relaciona com a corrente de fundo de escala do nosso amperímetro. O amperímetro agora já é o galvanômetro com a resistência shunt, né? A corrente de fundo de escala do nosso amperímetro ela já é bem grande, ó, porque ela é IG vezes esse termo, que a gente chama de fator, né, de multiplicação do nosso amperímetro. É o fator de multiplicação dele, né? Então você observa que quanto menor for essa resistência shunt que você vai colocar, né? Quanto menor for a resistência shunt, Renato Brito, maior vai ser esse fator de multiplicação, maior vai ser a corrente de fundo de escala do nosso amperímetro.
Então, é interessante que você use uma resistência shunt muito pequena por dois motivos. Primeiro, para obter um grande fator de multiplicação, né? E segundo, que quanto menor for a resistência shunt, menor vai ser a resistência do nosso amperímetro. Ou seja, mais próximo da idealidade ele vai ser. Você concorda? Então, vejamos o seguinte. Vamos ver como é que a gente utiliza isso daqui na prática, Renato Brito. Me mostre, né, como é que eles podem colocar uma questão dessas envolvendo galvanômetro funcionando como amperímetro e esses conceitos de corrente de fundo de escala e tensão de fundo de escala. Vamos ver isso na próxima questão? Então vou apresentar então na sequência o próximo exemplo resolvido para você ver como é que fica. Olha.